A paz de Jesus, queridos irmãos e irmãs. Quantas noites você já perdeu o sono por causa do medo? Quantas oportunidades deixaram de ser aproveitadas porque o terror paralisou seus passos? Se você está assistindo este vídeo, é porque existe algo dentro de você que clama por liberdade. Algo que anseia por quebrar as correntes invisíveis que o mantêm prisioneiro. Hoje, vou compartilhar com vocês uma promessa de Deus que tem o poder sobrenatural de romper qualquer medo que esteja fazendo você sofrer. Mas antes de revelarmos essa promessa transformadora, preciso que você entenda algo fundamental. Deus conhece cada lágrima que o medo já arrancou dos seus olhos. O medo não é apenas uma emoção passageira. Ele é um ladrão silencioso que invade nossa alma e rouba nossa paz, nossa alegria, nossa confiança. Quantas vezes você já sentiu seu coração disparar diante de uma situação incerta? Quantas vezes o medo sussurrou mentiras ao seu ouvido, dizendo que você não é capaz, que não vai conseguir, que o futuro reserva apenas desastres? O medo tem uma voz persuasiva e enganosa. Ele se apresenta como proteção, mas na verdade é uma prisão. Ele promete segurança, mas entrega paralisia. Charles Spurgeon dizia que o medo é um dos inimigos mais astutos da alma humana. Para Spurgeon, o medo não era apenas uma fraqueza emocional, mas uma força espiritual destrutiva que precisava ser combatida com armas espirituais. Ele comparava o medo a um carcereiro cruel que mantém a alma trancafiada em calabouços escuros, longe da luz da fé. Spurgeon entendia que o medo e a fé não podem coexistir no mesmo coração. Onde um cresce, o outro diminui. Onde um reina, o outro é destronado. Vamos imaginar uma prisão antiga, com celas de ferro enferrujado e correntes pesadas. O prisioneiro está ali há tanto tempo que já se acostumou com a escuridão. Ele nem sequer tenta mais escapar, pois acredita que as grades são inquebráveis. Essa é a condição de quem vive dominado pelo medo. As correntes podem até estar abertas, a porta da cela pode estar destrancada, mas o prisioneiro permanece ali porque acredita que não existe saída. Mas quero contar para vocês sobre alguns homens que quebraram essas correntes e descobriram que a chave da liberdade estava mais perto do que imaginavam. Vamos começar com Josué, um homem que recebeu uma missão aparentemente impossível. Após a morte de Moisés, ele precisava liderar mais de 2 milhões de pessoas para conquistar uma terra habitada por gigantes, por povos guerreiros, por cidades fortificadas. O medo natural seria pensar: como vou conseguir? Sou apenas um homem. Mas algo aconteceu no coração de Josué que transformou seu terror em coragem sobrenatural. Davi enfrentou uma situação similar quando se deparou com Golias, um jovem pastor contra um gigante experiente em guerra. O medo poderia ter sido devastador. Todo o exército de Israel estava paralisado diante daquele filisteu. Mas Davi encontrou uma fonte de confiança que ia além das circunstâncias visíveis. Ele não negou o tamanho do gigante, mas descobriu que havia algo maior do que qualquer ameaça. E que dizer do apóstolo Paulo? Ele enfrentou naufrágios, prisões, açoites, perseguições, ameaças de morte. Em qualquer dessas situações, o medo poderia ter sido justificado. Mas Paulo desenvolveu uma mentalidade que o tornava praticamente invencível diante das adversidades. Ele havia descoberto um segredo que o mantinha firme, mesmo quando as tempestades rugiam ao seu redor. O que esses homens tinham em comum? Qual era a chave que abria a porta da prisão do medo? Eles não eram super-heróis, não possuíam força física extraordinária, não tinham recursos financeiros ilimitados ou exércitos poderosos ao seu dispor. O que eles tinham era algo muito mais poderoso, uma promessa específica de Deus que eles abraçaram com fé inabalável. Durante séculos, essa mesma promessa tem libertado milhões de pessoas das correntes do medo. Ela tem o poder de transformar covardes em corajosos, de converter pessimistas em otimistas, de mudar derrotados em vitoriosos. Essa promessa não é apenas uma frase bonita ou um versículo decorativo.
Ela é uma realidade espiritual dinâmica que, quando verdadeiramente compreendida e aplicada, produz uma revolução interior. Mas antes de revelarmos essa promessa, quero que você entenda que o medo sempre ataca nossa percepção da presença de Deus. Quando estamos com medo, tendemos a nos sentir sozinhos, abandonados, desamparados. O medo sussurra que Deus está distante, que Ele não se importa com nossa situação, que estamos por nossa própria conta. Essa é a mentira fundamental que alimenta todos os outros medos. O medo do futuro nasce da crença de que estaremos sozinhos para enfrentar o que está por vir. O medo do fracasso surge da ideia de que não temos recursos suficientes para triunfar. O medo da rejeição cresce quando acreditamos que não somos dignos de amor e aceitação. O medo da doença se desenvolve quando pensamos que nossa fragilidade humana é nossa única realidade. Todos esses medos têm uma raiz comum: a percepção equivocada de que estamos sozinhos no universo. Agora chegou o momento de quebrar essas correntes. A promessa que tem o poder de despedaçar qualquer prisão de medo está registrada em Isaías 41, versículo 10. Essa não é apenas uma promessa entre muitas outras. Esta é a promessa que vai direto ao coração da questão. Ela diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Percebam a estrutura dessa promessa. Ela começa com um comando direto: não temas. Isso não é uma sugestão gentil ou um conselho opcional. É uma ordem divina. Deus está literalmente nos ordenando a não ter medo. Mas Ele não dá ordens impossíveis. Se Ele ordena que não tenhamos medo, é porque fornece os recursos necessários para obedecer. E qual é a base dessa ordem? Porque eu sou contigo. Essas 4 palavras contêm poder suficiente para desmantelar qualquer fortaleza de medo. Eu sou contigo significa que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, aquele que falou e os mundos vieram à existência, está pessoalmente presente conosco. Não apenas observando de longe, não apenas torcendo por nós, mas ativamente presente, envolvido, participativo. Quando Josué estava diante da missão impossível de conquistar Canaã, Deus lhe disse: eu sou contigo. Quando Davi enfrentou Golias, ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Quando Paulo atravessava as tempestades da vida, ele carregava a certeza de que Cristo habitava nele. A presença de Deus não é uma teoria teológica abstrata. É uma realidade prática que muda completamente nossa perspectiva sobre qualquer situação. Mas a promessa continua: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aqui vemos a natureza do relacionamento. Não é apenas que Deus está presente, mas que Ele é nosso Deus pessoal. Existe um pacto, um compromisso, uma aliança inquebrantável. Ele assumiu responsabilidade por nossa vida. Nossos problemas se tornaram problemas dele. Nossas batalhas se tornaram batalhas dele. Nossos medos se tornaram oportunidades para ele demonstrar seu poder. E então vem a parte mais prática da promessa: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. 3 ações específicas que Deus realiza em nossa vida. Primeiro, Ele nos fortalece. Quando nos sentimos fracos demais para continuar, Ele injeta força sobrenatural em nosso ser. Segundo, Ele nos ajuda. Quando a tarefa parece grande demais para nossas habilidades, Ele se torna nosso colaborador divino. Terceiro, Ele nos sustenta. Quando sentimos que vamos cair, que vamos desmoronar, Ele se torna nossa base inabalável. A expressão "com a destra da minha justiça" nos mostra com que poder Deus realiza essas ações. A destra representa o poder, a autoridade, a força. E essa força é justa, o que significa que está sempre do lado certo, sempre fazendo o que é correto e benéfico para nós. Não precisamos temer que Deus use seu poder contra nós. Ele o usa a nosso favor. Esta promessa não é condicional.
Ela não diz se você for bom o suficiente, ou se você orar por tempo suficiente, ou se você tiver fé suficiente. A promessa é declarativa e absoluta. Deus já tomou a decisão de estar conosco, de nos fortalecer, de nos ajudar, de nos sustentar. Nossa parte é simplesmente aceitar essa realidade e viver de acordo com ela. Imagine um soldado no campo de batalha que descobriu que o exército mais poderoso do mundo está lutando ao seu lado. Mesmo que os inimigos sejam numerosos, mesmo que as armas pareçam insuficientes, a presença daquele exército muda completamente a dinâmica da guerra. Da mesma forma, quando realmente compreendemos que o Deus Todo-Poderoso luta conosco, nossos medos perdem seu poder intimidador. Mas como aplicar essa promessa na prática? Primeiro, você precisa memorizá-la. Não apenas decorar as palavras, mas permitir que elas se instalem profundamente em seu coração. Quando o medo bater à porta da sua mente, você deve estar pronto para responder com essa promessa. Segundo, você precisa confessá-la em voz alta. Há poder na confissão verbal da palavra de Deus. Quando você declara, Deus está comigo, você está invocando uma realidade espiritual que é mais forte do que qualquer circunstância física. Terceiro, você precisa agir baseado nessa promessa. A fé sem obras é morta. Se você realmente acredita que Deus está com você, seu comportamento deve refletir essa convicção. Isso significa dar passos de obediência, mesmo quando o medo sussurra para recuar. Isso significa tomar decisões baseadas na presença de Deus, e não na ausência aparente dele. Quarto, você precisa renovar diariamente essa confissão. O medo é persistente. Ele não desiste facilmente. Por isso, todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, declare: Deus está comigo hoje. Ele me fortalecerá. Ele me ajudará. Ele me sustentará. Faça dessa promessa sua primeira linha de defesa contra qualquer ataque do medo. Lembre-se de que o medo é um mentiroso. Ele exagera os problemas e minimiza as soluções. Ele amplifica as ameaças e ignora as promessas. Ele foca no que pode dar errado e esquece de tudo o que Deus já fez dar certo. Mas quando você tem a promessa de Isaías 41, versículo 10, firmemente plantada em seu coração, você tem uma arma que pode derrotar qualquer mentira do medo. Esta promessa já libertou incontáveis pessoas ao longo da história. Ela pode libertar você também. Não importa qual seja o medo que está roubando sua paz. Medo do futuro, medo do fracasso, medo da rejeição, medo da doença, medo da morte. Esta promessa é maior do que todos eles juntos, porque ela não se baseia em suas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Pai Celestial, obrigado por esta promessa poderosa que rompe as cadeias do medo. Declaro sobre cada pessoa que está assistindo este vídeo que Tu és o Deus que está presente, que fortalece, que ajuda e que sustenta. Que esta verdade penetre profundamente no coração de cada um, libertando-os de todo o temor que os tem mantido cativos. Que eles experimentem hoje o poder transformador de saber que Tu estás com eles. Em nome de Jesus, amém. Amados, se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. E quero fazer um desafio para você. Declare aí nos comentários: Deus está comigo e eu não temerei. Faça isso agora pela fé. Eu fico por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus, graça e paz.